Café? Vivam escondidos. Sejam bem-vindos, aqui é o Henrique Toledo, você está em mais uma alucinose e hoje nós vamos falar acerca do tema Viver escondidos em Jesus. Nós estamos na série O Pecado, se aprofundando no pecado e entendendo o que é o pecado e quais são os efeitos, quais são as estratégias, quais são as maneiras que o pecado atua em nossas vidas. E hoje a gente vai se aprofundar na questão de estar vivendo uma vida escondida em Jesus. Sabendo que o pecado é uma lei que está em tudo está imergido no pecado, toda a criação está em pecado, é uma lei que atua integralmente em tudo. Quando nós aceitamos a Jesus, a nossa vida ela é escondida em Jesus. Eu achei essa expressão, essa forma de falar muito incrível quando eu estava lendo a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses é uma carta que eu tenho meditado nela e que eu tenho achado ali tesouros, revelações, tesouros incríveis. A cada trecho que você lê, você entra numa profundidade de revelação e de tesouro que você se encanta cada vez mais por Jesus, pela palavra de Deus, e esse livro em especial tem mexido muito comigo. E o apóstolo Paulo, lá no capítulo 3, ele fala algo assim extraordinário. Ele fala desse jeito: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham-se o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Sabemos que todo aquele que está no pecado e todo aquele que vive no pecado tem uma consequência fatal: a morte. E essa morte ela atua em duas questões: tanto em um estilo de vida, em uma mentalidade de vida e em uma categoria de viver em morte, no qual Deus olha e vê aqueles que estão vivendo em morte no pecado como inimigos de Deus. A ira de Deus vem sobre esses. Então essa é a consequência de viver no pecado. E o que eu achei muito incrível nessa passagem, o cafezinho tem que ser sem açúcar, tá? O que eu achei muito incrível nessa passagem é que aqueles que aceitaram a Jesus e aqueles que Jesus passou a viver neles, Deus esconde esses em Jesus Cristo. Ou seja, o pecado não alcança mais esses. Essa lei da maldição que entrou e que opera em toda a criação não tem mais efeito naqueles que estão escondidos em Jesus Cristo. Isso é muito profundo. A vida em Jesus, onde o próprio Jesus habita dentro dessa pessoa, o próprio Deus habita dentro dessa pessoa, porque Deus ele habita em templos vivos. Deus não habita em templos feitos de pedras, feitos por mãos humanas. Deus ele habita em pessoas. Deus ele habita em mim. Deus ele habita em você. Então, todos esses que se renderam a Jesus, todos esses que entenderam que as suas vidas não subsistem sem Jesus,
Todos esses que entenderam que o caminhar, que o viver vale a pena em Jesus Cristo. E que quando nós caminhamos com as nossas próprias forças e rendidos ao pecado, é uma vida com consequências terríveis, fatal, mortíferas. É uma vida com consequências no qual, quanto mais a gente se rende e se aprofunda, mais a gente se distancia de Deus e mais a gente é engolido pelo pecado. Todos esses que entenderam que não vale a pena viver com essa falsa liberdade, com essa falsa expressão de liberdade, que se renderam a Jesus, todos esses são escondidos em Jesus. Deus esconde todos aqueles que aceitaram a Jesus nele. Todos estão vivendo uma vida dentro da essência máxima da vida. Todos passam a viver dentro de uma dimensão de viver que é a fonte máxima da vida, Jesus. E o que é incrível, que ele diz aqui, quando Jesus for manifestado, vocês também serão manifestados com ele em glória. Se não bastasse o viver dentro da fonte da vida, na dimensão de vida eterna, que é o viver em Jesus, que é a vida que Jesus oferece para todos aqueles que se rendem a Ele e todos aqueles que são servos dele e todos aqueles que Jesus passa a ser o seu Senhor. Se não bastasse, no dia da glória, no dia da consumação da vida eterna, no dia que a nova Jerusalém for instalada nesse mundo físico e no dia que o mundo físico for fundido, sintetizado, for invadido pela eternidade, a Bíblia diz que vocês também serão manifestados com Ele em glória. Isso é a maior uma das maiores promessas que a Bíblia pode dar gratuitamente para a humanidade. Todo aquele que crer em Jesus passará a ter um corpo glorificado, um corpo eterno, um corpo imortal, um corpo cuja a categoria nesse momento só Jesus tem. Temos 3 classes de seres nesse exato momento que a gente conhece. Nós, humanos, seres mortais. Existem os anjos, que são espíritos, seres imortais e eternos. Anjo é espírito, seres humanos é matéria. Porém, Jesus, ele tem um corpo glorificado, que ele ora é espírito e ora é corpo de matéria. Quando ele aparece para os discípulos, quando os discípulos estão reunidos, ele aparece na sala, ele atravessa a parede e os discípulos acham que Jesus é um fantasma. Jesus estende a mão e fala: Tomé, toca aqui na minha mão. E Tomé toca na mão dele. Ele sente a mão de Jesus. Jesus, naquele momento, ele pega um peixe e come o peixe. Ele mastiga o peixe. O peixe é engolido por Jesus e o peixe não cai no chão. O peixe está dentro de Jesus e faz digestão no organismo de Jesus.
Jesus então desaparece dali. Então notem que é um corpo que não é dado à lei da física nem da gravidade, que não é ligado ao tempo, ele pode literalmente ser transladado, transportado em eras, em tempos, em dimensões, em mundos. É um corpo glorificado. Esse é o corpo, essa é a grande promessa que Jesus tem para mim e para você. Eu tenho profunda convicção que muitos não entenderam isso. Muitos não entenderam a profundidade da vida que Jesus quer oferecer. Muitos não entenderam, porque se entendessem, não se renderiam ao pecado, não viveriam sendo servos do pecado, não se permitiriam se tornarem escravos do pecado. Além de viver uma vida extraordinária em Jesus, além de desfrutar uma vida extraordinária escondido em Jesus, além dessa vida nos permitir viver plenamente, felizes, aliviados, não mais sobrecarregados. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Viver em Cristo, viver escondido em Jesus, é uma forma de viver que eu não consigo dizer em palavras, só que em prova para experienciar. E o meu desejo para a minha vida e para a sua vida é que você venha a entender essa grandiosidade, essa grande oportunidade que está diante de toda a existência, de toda a criação. Temos a grande oportunidade de vivermos escondidos em Jesus e de, em breve, muito em breve, quanto mais agora, ser manifestados em glória juntos com Ele.